você observa que quando se coloca uma semente no solo, 3, 4 dias, você vai lá, aquela semente está arrebentando o solo, e se você baixar o ouvido, a mão, você vai sentir uma quintura, o grão está pocado, e há uma energia tão forte de abrir o solo. Para que aquele processo acontecesse, precisou chegar naquela temperatura X. Não é diferente do tocante à sua fé. Você estava no estado, aí os resultados não é o que você queria, você quer outro estado, de mais força, de mais fé, de mais resultado. Você começou a migrar, você precisa alcançar um outro, digamos assim, uma outra personalidade e alcançar a energia X para gerar os resultados. Por isso, nesse processo, às vezes há aborrecimento, porque você não está nem como era antes, nem está aonde você quer. Mas esse é o caminho. Conviva com pessoas que já passou o processo, que te ajudará. E aí, para você se convencer, preste atenção uma coisa. A Bíblia revela Jesus como a vontade de Deus personificada, personalizada. Jesus revelou Deus, o que Deus é, Jesus foi. Deus é espírito, ninguém vê, energia, ninguém vê. Jesus foi a matéria, a materialidade. Ele é a imagem visível de Deus que é invisível. O que foi Jesus é nós, mas primeiramente Jesus, preste atenção. Ele, em uma certa ocasião, estava em um casamento que faltou vinho. E ao faltar vinho, além da desonra para aquele casal, ali era sinônimo de maldição, de aquele casal seria desonrado, desrespeitado, não só naquele momento, ficaria aquela marca. Então, se fosse a vontade de Deus, a falta, como muitas pessoas dizem, eu vivo como Deus quer. Eu sou pobre porque Deus quer. Se Deus quisesse, seria rico. Não é? Então, se fosse da vontade de Deus, Jesus não tinha transformado a água em vinho. Está vendo o processo da transformação? A mesma coisa acontece conosco, quando nós deixamos de ser uma pessoa, uma personalidade, e tornamos outra. A Bíblia fala isso. Portanto, agora, nova criatura nós somos. Então, Jesus, ao mudar, transformar a água em vinho, olha que tem prosperidade. A água tem muito valor, mas o vinho tem mais. Então, esta é a vontade de Deus de fazer essa transformação. Se fosse da vontade de Deus, a falta, a escassez, o trabalhar e não ter, quando Jesus e o Pedro, depois de passar a noite inteira pescando, no dia seguinte não tinha pegado nada, ele retornar, Pedro se conforma, porque essa é a vontade de Deus. E você, para provar que você ama a Deus, você não pode dizer nada, tem que se contentar. É isso que a maioria pensa. Isso é sinônimo que isso é amar a Deus. Isso é uma coisa terrível. Se fosse essa a vontade de Deus, Jesus não tinha mandado Pedro retornar novamente. E uma vez que ele retornou, na maneira certa, no lugar que Jesus mandou, que corresponde quando você está fazendo, crendo da maneira correta o resultado daquilo, Pedro pegou ou fez a maior pescaria da sua vida. Então isso significa que a vontade de Deus é a prosperidade. Essa é a vontade de Deus. Se fosse da vontade de Deus que a falta, a escassez tinha que ser assim mesmo, Jesus não tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos para dar o suficiente para 5.000 pessoas, só homem, né? Porque tinha jovens, ou seja, tinha mulheres e crianças. Se fosse da vontade de Deus a dívida, a falta, Jesus, diante de um cobrador de imposto, não tinha mandado Pedro pegar e pescar um peixe e tirar dinheiro da boca do peixe. Em todas essas, ou esses milagres, ou essas demonstrações, está se revelando a vontade de Deus. Mas tem mais. Jesus disse: as obras que eu faço, que eu fiz, vocês farão também. Ele não estava brincando. Se a minha palavra estiver em vós, se vós vai me impedir tudo que quiser, que isso será feito. Se disser esse monte, ergue-te daqui, lança aqui no mar, e não duvidar no coração. Isso significa dizer que todo cristão, quando alcançar a maturidade, a temperatura e a fé correta, ele é capaz de fazer as mesmas transformações, os mesmos milagres e as mesmas provisões, porque Deus é isso. Deus é espírito que não se opera no ar.
Deus se opera em nós. Lê Hebreus. Hebreus está falando que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e foi criada e sustentada pelo poder da sua palavra, porque Ele é a expressão exata de Deus que é invisível, o herdeiro de todas as coisas, o que foi colocado acima dos anjos. Aí você pode dizer, mas isso está se referindo a Jesus. Sim, a princípio. Mas tudo que está se referindo a Jesus, no próprio Hebreus 2 diz, quem santificou o que foi Jesus? E nós que fomos santificados, somos um só. A glória de Jesus, obviamente, o próprio Hebreu diz, porque Ele, o Pai, ungiu a Jesus com maior óleo, ou seja, com maior alegria. Óleo é sinônimo de fertilidade, né, de honra, de produtividade. A Jesus mais do que os seus companheiros somos nós. Mas veja, nós todos vimos de um. Por quê? Jesus, Ele veio para levar muitos filhos à glória. Hebreus fala que aqueles que ouvem ao Pai, Hebreus não, Romanos capítulo 8, verso 30, leia lá, que Ele, Jesus, que Ele, Deus, nos chamou, nos confirmou e nos glorificou. Como Jesus foi glorificado, nós fomos glorificados. O próprio Jesus disse, Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles, para que o mundo creia. Jesus ainda lá na oração de João 17 disse, eu sei, Pai, que todas as coisas que são tuas são minhas. É essa a crença correta. Por quê? Se Jesus disse isso lá na oração de João 17, o apóstolo Paulo, Romanos 8, verso 17, também diz, todas as coisas que são de Cristo, que Cristo é herdeiro, nós somos co-herdeiros das mesmas promessas, desde que nós temos o Espírito de Deus. Qual é o Espírito de Deus? Essa crença, a crença correta, porque crença é o mesmo que semente. Aí concluo por onde eu comecei. Você acredita que é da vontade de Deus ter uma vida desonrada, se tem ou se não tem? Você acredita que você é pobre porque Deus quer que você seja pobre? Então, o resultado é correspondente a essa crença, a esse DNA. E nisto não há honra, porque nisto não há verdade divina. A vontade de Deus é que Jesus revelou, eu só vim para que tenha vida e vida com abundância. Davi é colocado como exemplo, como modelo. Veja lá Davi, próspero. A vontade de Deus é que nós prosperamos em tudo que colocarmos as nossas mãos. A vontade de Hebreus, ou seja, Deuteronômio capítulo 28, fala que Deus nos colocou por cima